Olá, hoje é quinta-feira e hoje é dia de pré-estreia, o seu espaço sobre cinema na Web TV do Jornal NH. E no programa de hoje vamos falar dos principais lançamentos dessa semana nos cinemas da região. Você vai saber mais sobre o espetacular Homem-Aranha 2 e a cinebiografia Getúlio. Além disso, 2 dicas de filmes biográficos excelentes e, claro, as notícias da semana. Por isso mesmo, fique ligado, está começando o pré-estreia. Começamos o programa falando sobre o retorno do Homem-Aranha às telonas. Confira! Na trama, Peter Parker adora ser o Homem-Aranha, por mais que ser o herói aracnídeo o coloque em situações bem complicadas, especialmente com sua namorada Gwen Stacy e sua tia May. Apesar disso, ele tenta equilibrar suas 2 vidas da forma que pode. Mas a situação complica quando um grupo de vilões, liderados por Electro e pelo Duende Verde, decidem se unir para enfrentar o amigão da vizinhança. A direção é novamente de Mark Webb, com Andrew Garfield e Emma Stone como protagonistas. E você pode conferir esse filme no Cinespaço, Cinesystem e Cinemark. Além disso, o espetacular Homem-Aranha 2 também chega às salas de cinema de Campo Bom, em cópias dubladas. E Espetacular Homem-Aranha 2 é um filme que está rebutando a série no cinema. Teve uma franquia de sucesso nos anos 2000 que fez um estrondoso sucesso, na verdade ressuscitou os filmes de super-heróis e de quadrinhos no cinema, dirigida por Sam Raimi, e agora teve esse primeiro filme novo, o Espetacular Homem-Aranha, dirigido pelo Mark Webb, que é o diretor de 500 Dias com Ela, e que dividiu muito a opinião dos fãs. Os fãs ficaram meio... não sabiam se gostavam ou não. Muita gente gostou muito, muita gente detestou o filme. Não gostaram muito do fato do Peter Parker ter sido um pouco ali mais sentimentaloide. Ao mesmo tempo gostaram das cenas de ação, da forma como o Homem-Aranha se movimenta. Os efeitos estão muito bons também, aliás. Só que agora eles quiseram fazer um filme, como no primeiro filme teve apenas um vilão, eles quiseram fazer um filme com 6 vilões, 2 horas e meia de duração. É uma duração muito longa para um filme de super-heróis, pode ser um pouco cansativo. E desenvolver 6 personagens em 2 horas e meia também é muito pouco tempo para se fazer isso. Vamos ver o que vai sair. O filme pode ser um fracasso ou pode ser um sucesso. E estreando em Campo Bom, que é uma novidade muito boa para quem é da região, vai poder conferir o filme por preços muito mais acessíveis e, é claro, prestigiar o cinema aí, que é um dos poucos cinemas comunitários que a gente tem aí em toda a nossa região. Também vale lembrar que Uma Aventura Lego também estreia em Campo Bom e é um filme que vale a pena conferir nos cinemas também para quem pretende gastar um pouco menos e se divertir neste final de semana. Bom, e a segunda estreia da semana é Getúlio, uma produção brasileira que conta os últimos dias de vida do político gaúcho que chegou à presidência do Brasil. Confira! Eu acuso um só homem pelo assassinato do major da aeronáutica e pelo tiro que me atingiu. Este homem é o presidente da República, Getúlio Vargas. Tony Ramos aparece irreconhecível na pele de Getúlio Vargas. O filme narra os 16 últimos dias de vida do então presidente brasileiro que se suicidou em 1954. Pressionado por uma crise política sem precedentes em decorrência das acusações de que teria ordenado o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, ele avalia os riscos existentes antes de tomar a decisão que mudaria os rumos políticos de todo o país. Só levarão daqui o meu cadáver. E você pode conferir o filme no Cinespaço, Cinesystem e também no Cinemark. E as cinebiografias brasileiras são o gênero que mais se prolifera depois de ditadura militar e filme de favela. Tem cinebiografia de qualquer um, mesmo gente que não fez sucesso, mesmo gente que não é famosa no Brasil, mas eles gostam de fazer cinebiografias e gostam de fazer isso à torta e à direito. Dificilmente eles acertam. Cazuza foi uma das poucas que foram um bom filme biográfico brasileiro nos cinemas. E Getúlio parece ser mais uma vez um endeusamento de um personagem. Eles gostam de exagerar na forma como ele é tratado, mas é uma produção muito bem feita e que aí vale a pena conferir nos cinemas pelo seu perfil histórico também, que é bem importante. E vamos agora ao Sessão Especial, com 2 dicas de bons filmes biográficos para você curtir no final de semana. A primeira dica é o filme Invictus, que conta um pouco da história de Nelson Mandela. Confira. I am the master of my fate. I am the captain of my soul.
Este drama biográfico narra os passos que levaram a seleção sul-africana à conquista do Campeonato Mundial de Rugby de 1995. O então presidente Nelson Mandela, vivido por Morgan Freeman, vê no esporte a única forma de unir um país que ainda sofria sequelas do duro regime do apartheid. Ele chama o capitão da seleção de rugby, François Pienaar, vivido por Matt Damon, e o incentiva a trazer a vitória para a nação. Com forças unidas, os dois conseguem conquistar seus inimigos e provocam, com a vitória contra o time mais temido, a Nova Zelândia, um dos dias mais felizes na história da África do Sul. Com a direção de Clint Eastwood, o filme emociona pela história contada, com cenas potentes e outras simples e até desnecessárias. Ainda assim, narra de forma muito competente a maestria com que o líder Madiba driblou um dos principais problemas de seu país, o racismo. Esse filme é baseado no livro Conquistando o Inimigo, do jornalista John Carlin. Ele acompanhou por 10 anos a luta de Mandela pela unificação da África do Sul. Uma das curiosidades sobre o filme é que o próprio Nelson Mandela disse que apenas Morgan Freeman poderia interpretá-lo, e o ator, que dispensa apresentações, se aperfeiçoou tanto no papel que chegou a confundir a secretária do Madiba. O nome do filme, Invictus, é título de um dos poemas favoritos de Mandela, escrito pelo inglês William Ernest Henley. Com forte apelo histórico, a produção mostra todo o carisma de Madiba e conta um pouco da sua luta para organizar o país depois de ficar preso por 27 anos. É isso aí. Vale lembrar também que a direção do Clint Eastwood sempre faz do filme, não importa qual seja o filme, um filme muito bem feito. Pode não ser assim uma obra-prima, mas ainda assim é um filme que empolga e é um feel-good movie, assim, ótimo para se assistir. É um bom filme biográfico, com certeza. Não dá para deixar de assistir esse filme, que é bem interessante. A segunda dica do Sessão Especial é o filme Gainsbourg, O Homem que Amava as Mulheres. Confira! A história do famoso músico francês tem um diferencial de outros filmes biográficos já produzidos para o cinema. Ao invés de se pautar na verdadeira história, prefere as mentiras e fantasias de seu personagem. Mostrando desde sua infância perturbada seu romance tórrido com a bela Brigitte Bardot, Gainsbourg é o retrato do feio com lábia e da genialidade de sua música. A produção, que é inspirada em uma graphic novel, tem direção de Johan Svarr, da bela animação O Gato do Rabino. Além disso, os devaneios de Gainsbourg com seu alter ego, um rato gigante que representa a sua sina autodestrutiva, fazem com que esse filme, Gainsbourg, O Homem que Amava as Mulheres, não seja um drama chato e enfadonho como a maioria das biografias, mas uma bela celebração à vida fantástica do músico, embalada por suas empolgantes canções. Bom, e Gainsbourg é um filme que é visualmente muito bem feito, ele é estilizado porque o diretor é justamente o autor da graphic novel. Ele depois dirigiu uma animação chamada O Gato do Rabino, que também é muito legal e vale a pena conferir, mas vamos nos focar um pouco em Gainsbourg, que é justamente o fato dele não ser um filme entediante que torna ele tão atrativo. Outros filmes que fizeram bastante sucesso por serem biográficos, como por exemplo Piaf, que levou o Oscar, que deu o Oscar de melhor atriz para Marion Cotillard, não é tão interessante. Ele chega a ser um pouco, às vezes, triste e até um pouco enfadonho e tedioso, e Gainsbourg quebra isso, consegue ser um filme biográfico diferente, que consegue conquistar seu público, mesmo você não sabendo nada sobre o Gainsbourg, mesmo você não conhecendo o cantor, não conhecendo a sua história. Ele é um filme interessante e que prende o espectador por conta disso, e essa é uma recomendação para você assistir nesse final de semana ou mesmo neste feriado. Bom, e nessa semana nós comemoramos o aniversário de Jessica Alba, Penélope Cruz, Daniel Day-Lewis, Uma Thurman, do diretor Lars von Trier e também do The Rock, Dwayne Johnson. Morreu na manhã de ontem o ator Bob Hoskins, aos 71 anos, por uma complicação decorrente de uma pneumonia. Ele é mais conhecido por seu papel em Uma Cilada para Roger Rabbit. Vamos falar agora das notícias da semana. E o elenco de Star Wars Episódio 7 foi definido e anunciado nesta semana. Entre os atores que não são muito conhecidos, a gente destaca Andy Serkis, que é conhecido por seus personagens digitais na série do próprio Senhor dos Anéis. Ele fez o papel do Gollum e também ele trabalhou muito tempo com Peter Jackson no papel de... Ele trabalhou no King Kong, ele é o próprio King Kong. Ele também fez praticamente todas as animações do Macaco César em Planeta dos Macacos, A Origem. Além dele, Max von Sydow, mais conhecido pelo papel no Exorcista, também faz parte desse elenco, que é repleto de novidades aí para os fãs da saga. Além disso, os fãs da saga original, Harrison Ford, os atores da saga original, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill,
estão de volta também nesse filme, que deve fazer dele aí um dos grandes blockbusters de 2015, já que ele está marcado para estrear em 18 de dezembro desse ano. A produção é dirigida por J.J. Abrams, conhecido pela franquia do reboot de Star Trek nos cinemas. Bom, e durante as gravações do filme Time Out of Mind, do diretor Oren Moverman, o astro de Uma Linda Mulher, Richard Gere, foi confundido com um mendigo. Caracterizado como morador de rua, ele atua vagando por Manhattan, filmado por câmeras que ficam a uma boa distância dele. E ele tá tão bem no papel que uma turista francesa não o reconheceu e deu ao ator um pedaço de pizza fria que ela carregava na bolsa. Bem diferente. É difícil tu confundir o Richard Gere, mas ele deve estar tão bem caracterizado, representado. né? Exatamente. E o ator Matt Damon pode ganhar um papel no filme A Liga da Justiça, que deve suceder as produções O Homem de Aço e Batman vs Superman. O longa, que tem Zack Snyder na direção, pode ter Damon como o super-herói Aquaman. Segundo o site norte-americano, este boato circula em Hollywood há mais de um ano, mas ainda não há nada confirmado sobre essa produção, que deve chegar nos cinemas também em 2015. Bom, o pré-estreia dessa semana fica por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 2h na Web TV do Jornal NH. A programação completa dos cinemas da região e também de Porto Alegre você confere na edição impressa do Jornal NH. Até mais! Até!